Quanto custa cada laranja? É fácil, certo? Então, 5 laranjas vezes o preço da laranja é igual a 15. Como é que vocês fazem essa conta? Passa o 5 para o outro lado, certo? E aí dá 15 dividido por 5, tá bem? Ou seja, qual é a operação que vocês fazem? Vocês multiplicam pelo inverso desse número dos dois lados da equação, certo? Vocês multiplicam por 5 na menos 1 aqui, vezes 5 na menos 1 aqui, por exemplo. Né? Vamos deixar aqui um 15 aqui, e vocês multiplicam aqui por 5 menos 1 vezes. 5 menos 1 na menos 1 vezes 5 é 1. Então, PL, o preço da laranja, é 5 menos 1, isso é 15 sobre 5, e isso aqui é 3. Tá certo? Essa conta aí é fácil. Muito bem. Agora, imagina a seguinte situação. Vocês foram mandados comprar 10 laranjas e 12 maçãs. E elas custaram R$ 56. Quanto vale a laranja e quanto vale cada maçã? Tem como a gente saber? Não. Certo? Muito bem. Mas aí, digamos, um amigo de vocês foi no mesmo lugar lá e comprou. Tá certo? 3 laranjas, mais 7 maçãs, e aí custou R$ 27. Quanto custa cada maçã e cada laranja? Vocês sabem resolver, certo? Isola uma delas aqui e substitui na outra. Certo? Agora eu posso olhar esse problema um pouquinho diferente. Eu posso olhar ele assim, ó. 10, 12, 3, 7, PL, PM, igual a 56 sobre 27. 27 embaixo. Certo? Bom, apareceu um negócio meio esquisito aqui. O que é isso? Então, lá no, acho que 3º ano, ou para o pessoal aqui, tem um grupo que está fazendo um projeto de matrizes, não está? Alguém aí ou não? Bom, não sei. Então, isso aqui é uma matriz, isso aqui é um vetor. Então, esse é o vetor dos preços de cada um, esse aqui é o valor total, e esse aqui, então, é, digamos, a quantidade, a matriz quantidade. Tá certo? Como é que vocês vão resolver esse problema aqui? Que nem isso aqui. Multiplica, então vocês têm aqui uma matriz, vamos chamar ela de matriz quantidade de coisas que eu comprei, vezes um vetor chamado preço, e esse aqui é o custo, por exemplo. Isso foi o que custou. Então, preço é um vetor, que é o preço da laranja e o preço da maçã. E o custo é esse aqui, 56 e 27. E que é esta matriz aqui, certo? Então, esse objeto aqui é esta matriz aqui. Né? Então, quanto vale o preço? Preço é igual... Né? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar, multiplicar aqui por Q na menos 1, e aqui por Q menos 1. Então, isso aqui vai dar Q menos 1 vezes Q é 1. É a matriz de identidade. Certo? Então, Q menos 1 vezes Q é 1, 0, 0, 1, por exemplo. Certo?
Então, isso dá 1,001 vezes preço da laranja, preço da maçã. E aqui agora vem o Q menos 1, vezes custo, vamos chamar de custo 1, custo 2 aqui. Então põe o número aqui, 56,27. Certo? Então, agora tem a regrinha de multiplicação de matrizes. Como é que a gente multiplica aqui matriz por vetor, por exemplo? É isto aqui vezes isto aqui. Então, este vezes este vezes este. Então, dá 1 vezes PL mais 0 PM é igual a Q menos 1. O primeiro elemento aqui que eu não conheço essa matriz aqui. Faço a mesma conta aqui. Tá certo? No fim do dia vai dar, então eu vou conseguir isolar preço da laranja é coisa aqui, vezes Q menos 1 aqui, correspondente ao primeiro produto que eu fiz aqui. Tá certo? Alguém de vocês já viu esse tipo de matemática chamada álgebra de matrizes? Coisa assim? É pessoal do terceiro ano, certo? Eu acho. Ou andamos, então, rato de internet aí que fica olhando coisas de matrizes, esse tipo de coisa. Tá certo? Então, tem regras agora, regra de multiplicação de matriz, como a gente inverte uma matriz. Inverter um número é muito fácil, vocês estão vendo? Inverter é o que a gente aprende assim, rápido. Agora, isso aqui é um arranjo de números, certo? E para inverter isso aqui. Então, deixa eu dar a matriz inversa para vocês. Q menos 1 é igual. Então, tem regras para calcular. Lá, quando vocês aprenderem isso, vocês vão aprender a inverter uma matriz. Tá certo? Então, o inverso dessa matriz aí é... (7 por 34) menos 6 sobre 17, menos 3 sobre 34 e 5 sobre 17. Tá certo? Então, é isso mesmo. Da onde eu tirei isso? Das regrinhas de como inverter matriz. Eu não tenho tempo para falar isso. Mas tem uma regrinha aqui que eu posso ensinar para vocês, que é de multiplicação de matrizes. Por exemplo, se eu tiver uma matriz assim, ó, A, B, C, D. Vamos chamar isso aqui de uma matriz 1. Se eu tiver a matriz 2, que é igual... Outros números, vamos chamar de A, B, C e D. Tá? São matrizes diferentes. Tá certo? Como é que eu faço M1 vezes M2? Eu encosto esse objeto aqui, e encosto esse objeto aqui. C vezes D. Tá certo? Quanto é que dá isso? Uma matriz vezes outra matriz dá uma matriz. Uma matriz vezes um vetor coluna dá um vetor coluna. Tem vetor linha também, vezes vetor coluna, dá uma matriz. Tá certo? Então, como é que faz esse produto? Então, essa regrinha que eu vou dar e essa que nós vamos usar essencialmente aqui. Tá certo? Então, o que tem que aprender, para quem nunca viu isso, é essa regrinha que eu vou dar aqui agora, que é essa que eu ensaiei aqui, ó. Eu pego linha vezes coluna. Certo? Então, isso aqui são as linhas da matriz, isso aqui são as colunas da matriz. Então, é esta linha vezes essa coluna, que significa o quê? Então, isso vai dar um vetor. O que vem na primeira posição aqui? É isto aqui vezes isso aqui. Então, é este vezes este, A
vezes A, mais este vezes este. Certo? Depois eu venho para esta, certo? Desculpa, matriz vezes matriz dá matriz, tá certo? Então, vem um coisa aqui, um coisa aqui, um coisa aqui e um número aqui. Então, vamos lá. Quem é isso? Então, este vezes este vai dar este aqui. Então, é A vezes A mais B, C. O que vem aqui? É este vezes este. Então, A vezes B, B vezes D. Quem é esse número aqui? É este vezes este. C vezes A mais D vezes C. E quem é esse número aqui? É este aqui vezes este. Então, é C vezes B, C vezes B, D vezes D. Pronto. Uma matriz vezes outra matriz dá uma matriz. E essa matriz é assim. E essa é a regrinha. Certo? Pega os elementos da linha e multiplica cada um correspondente à posição 1 com a posição 1, posição 2 com a posição 2 aqui. Tá certo? Parece complicado, né? Mas é uma regra de multiplicação de raiz, de multiplicação de matriz. E nós vamos usar isso. Tá certo? E se eu tiver uma matriz vezes um vetor, por exemplo, vamos pegar agora a matriz M1, por exemplo, vezes um vetor. Vamos chamar um vetor como sendo vetor, tem dois elementos, V1 e V2. Quem são eles? Por exemplo, preço da laranja e preço da maçã. Tá certo? Então, se eu pegar essa matriz 1 vezes V, é igual. Então, a matriz 1 quem é? A, B, C, D. Vezes V1. 2. Certo? Então, isso aqui vai dar um vetor. Aqui tem um número, aqui tem um número. Quem é esse número aqui? Mesma regra. Linha vezes coluna. Então, é A, V1 mais B, V2. C, V1 mais D, V2. Certo? Então, essa é a matemática mais pesada que nós vamos usar aqui para entender um pouquinho das regrinhas da mecânica quântica. Tá certo? É muito complicado? Não, depois que você entendeu a regra, acabou. Tá certo? Então, eu disse que o inverso dessa matriz aqui, ó, desculpa, o inverso dessa matriz aqui é dada por aquilo lá. Bom, se é inversa, significa o quê? Ela vezes a inversa tem que dar 1. Ou seja, a matriz identificada. Vamos testar? Então, vamos lá, vamos testar. Vamos fazer essa conta aqui. Então, a matriz quem é? 10, 12, 3, 7, e aqui é 7 sobre 34, menos 6 sobre 17, menos 3 sobre 34 e 5 sobre 17. Eu só espero não ter copiado errado, porque se eu copiei errado, não vai dar certo. Então, deixa eu só conferir se pelo menos eu copiei certo das minhas notas para aquilo ali. 10, 12, 3, 7. Ok? Isso eu copiei certo. Agora a inversa.
7 sobre 34, menos 6 sobre 17, menos 3 sobre 34, 5 sobre 17. Ok. Daqui para ali está correto. Agora, lá do computador, aqui, não sei se eu fiz correto. Então, lá, vamos fazer essa conta. Então, esse número aqui, vamos chamar esse número aqui assim. Quanto vale esse número aqui? Tem que pegar essa formulinha aqui. Tá certo? Então, é este, então é 10 vezes 7, dividido, então esse número, 10 vezes 7, sobre 34, mais, ou menos, 12 vezes 3, sobre 34. Tá certo? Então, é esse número aqui, ó. Vocês entenderam que eu fiz isso aqui, ó? Este vezes este. Então, isso aqui dá quanto? 70 sobre 34, menos 36 sobre 34. 70 menos, ok, 70 menos 36 dividido por 34. Quanto é 70 menos 36? 34. 34 dividido por 34 deu 1. Então, esse número aqui é 1. Certo? Vocês querem fazer que eu faça os outros? Não, acreditem em mim que aqui vai dar 0. Esse número aqui é 0. Esse número aqui é 0 e esse aqui número aqui vai dar 1. É só fazer. Tá certo? Ok, eu sei que vocês querem que eu faça. Então, este vezes este dá menos 10 vezes 6 sobre 17, mais 12 vezes 5 sobre 17. Então, isso aqui é igual. Menos 60 sobre 17, mais 12 vezes 5, 60 sobre 17. Então, dá menos 60 mais 60 sobre 17. Deu certo? Certo. Tá bom? Muito bem. Então, essa conta aqui que eu comecei a fazer. Tá certo? Então, o exercício para vocês. Vamos lá, vamos completar o nosso exercício. Preço da laranja. Preço da maçã é igual. O inverso da matriz. 7 sobre... Eu estou escrevendo isso aqui agora. Ó. Certo? 1, 0. Então, é identidade. Identidade vezes um vetor é o próprio vetor. Então, preço da laranja matriz é igual Q menos 1, certo? Vezes 56 sobre 27. Então, Q menos 1 é 7 sobre 1, menos 6 sobre 17, menos 3 sobre 34, 5 sobre 17, e aqui é aqueles números lá, 56 e 27. Como é que vocês vão fazer essa conta? Faz essa conta aqui, ó. Matriz vezes vetor. Fazendo essa conta aqui, vai dar. Deixa eu ver quanto era o preço dessas laranjas aqui. Dois e 3. Então, o preço da laranja era R$2 e da maçã era 3. Tá certo? Certo? Porque o preço da laranja, preço da maçã. Esse é igual a esse, esse é igual a esse. Tá certo? É claro que ninguém vai fazer uma conta dessas aqui. Como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Simplesmente pega essa e substitui aqui. Tá certo? Agora imagina que você tem 1000 equações dessas e 1000
incógnitas. Não dá para fazer assim, uma substituindo a outra, você morre louco. Tá certo? Então, você tem que ter técnicas para inverter matriz e esse tipo de coisa, para, por exemplo, resolver um sistema de equações, que nem essas aí, por exemplo. Tá certo? Então, o que eu vou usar de matemática aqui na mecânica quântica vai ser essencialmente produtos de matrizes e uns símbolos só. Tá certo? Não vai ser muito complicado. Tá certo? Então, tem alguém que não entendeu alguma coisa aqui? Não estou entendendo se... Não estou perguntando se, ó, vem aqui e faz essa conta, não é isso. Mas dá para entender que tem uma regrinha de multiplicar matrizes, matriz e vetor. Tá certo? Vocês acham essa forma aqui estranha de denotar um vetor? Né? Porque, em geral, um vetor... Né? Se você tem um vetor aqui assim, ó... Certo? Um vetor A, por exemplo. O que é um vetor? Vetor é isso aí, ó, uma letrinha com um chapéu, com uma flecha em cima. Né? Mas eu posso pensar aqui que eu tenho um vetorzinho aqui de tamanho assim, tamanhozinho igual a 1 aqui, e escrever esse A, então, como sendo esse número aqui, né? Então, esse A, quem é? É esse número aqui, que eu vou chamar, por exemplo, A1, vezes E1. Quem é esse E1? E1 é essa flechinha aqui, ó. Isso aqui é E1. Quem é essa flechinha aqui? E2. Então, é A1 vezes E1 mais A2 vezes E2. Então, quando eu digo que esse vetor A aqui é A1, A2, eu estou dizendo que ele é as componentes daquele vetor ali. É um outro jeito de representar isso. Tá certo? Ao invés de representar assim, ó. Então, isso aqui são as componentes do vetor nesta direção do vetorzinho, esse aqui. E aqui, isso aqui, esse pedação aqui, é a componente desse vetor nesta direção aqui. Tá certo? Então, vocês viram essa questão de vetores e coisas assim? Alguns devem ter, né, somar velocidades, somar vetor posição, composição de forças e esse tipo de coisa. Usa isso aqui. Talvez não essa notação aqui, certo? Essa notação aqui talvez seja um pouco nova para vocês. Tá certo? Então, vetor é isso, é uma representação matemática em termos de uma matriz. Só que isso aqui é uma matriz coluna. Tá certo? Aí tem vetores também que você pode representar como linhas. A1, A2. Assim, por exemplo. Vou fazer P1, B2, por exemplo. B1, B2. Tá? Esse aqui é um outro tipo de vetor. Vetor linha. Agora, se eu pegar uma linha vezes uma coluna, isso dá uma matriz. Por quê? Por causa da regra de este, tá certo? Desculpa, eu errei aqui. Este vetor vezes este vetor aqui, isso dá uma matriz. Por quê? Vou pegar esta linha aqui, só tem um elemento, multiplicar por este. Pegar, por exemplo, este, multiplicar por este. Vou fazer só 2 aqui, por exemplo. Certo? Então, eu pego este vezes este. Tem aqui. Este vezes este, dá este. Este vezes este, dá este. Este vezes este, dá este. Como? Tem que ele
né, nós vamos ver isso. Quer dizer, um é o que se chama de conjugado do outro. Em que sentido? De que, por exemplo, quando eu pego este vezes este, que foi a conta que eu fiz da matriz. Mas agora, quando eu pegar este aqui vezes este, pela regrinha, ó, este vezes este. O que que vai dar? Este vezes este. Então, é este vezes este, mais este vezes este. E acabou. Não tem mais conta para ser feita. O que que é isso aqui? É um número. Então, um vetor assim, vezes assim, dá um número. Um vetor assim, vezes assim, dá uma matriz. São diferentes produtos de vetores. Tá certo? Claro que isso tem nomes, para vocês não vai interessar. Vetores covariantes, contravariantes, vetores conjugados dos outros. Isso vai aparecer em física quântica. Tá certo? Porque eu quero tirar números. Tá certo? Eu quero tirar números. E a regra para tirar números é multiplicação assim, por exemplo. Tá certo? Ok? Então tá bom. Então essa é a máxima matemática que eu vou usar aqui. Tá certo? Muito bem, então vamos lá. Oi? Aí seria, né? Eu poderia fazer tudo como se fosse, eu podia dizer que isso aqui é dado por isso aqui. Eu podia ter dito também, é só uma convenção. Mas na hora que eu convencionei que isto aqui é dado por isso, certo? Isto aqui não é aquilo ali. Tá certo? Isso aqui é o quê? É o que se chama o produto, né? Tal que, quando eu fizer esse produto vezes aqui, ele me dá o produto escalar, que me dá o número. Eu tenho que conjugar. Isso se chama conjugação. Tá certo? Eu menti para vocês. Eu tenho mais uma coisa que eu preciso, que são números complexos. Tá certo? É impossível você fazer física quântica sem números complexos. Você consegue fazer muita coisa em física quântica sem números complexos. Mas tem coisas que são impossíveis. Faz 2 semanas, saiu um paper aí meio famoso de um grupo brasileiro fazendo um experimento mostrando que realmente não tem como fazer física quântica só com números reais. Você precisa de números complexos. Então, o que é um número complexo? Um número complexo, né, o mais simples de todos é um número imaginário, a raiz quadrada de -1. Tá certo? Isso aqui a gente dá uma letra para isso aqui. Engenheiros chamam isso aqui de J. Tá certo? Mas nós chamamos isso de I. Já eu gosto de desenhar um pouquinho o I para diferenciar. Esse é o número I. Aí tem regras agora para fazer números complexos. Por exemplo, 5 mais 3i. O que é isso? É um número complexo. Tá certo? Porque ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Alguém nunca viu isso aqui? Não precisa ter vergonha, vocês vão ver, com certeza. Tá certo? Então, quem é que viu números complexos? Tem um monte de gente. Tá bom, tá bom. Tá certo? Um jeito de representar números complexos, um jeito de representar eles é também sistemas de eixo. Você põe a parte imaginária do número aqui, e você põe a parte real dele aqui. Então, esse aqui, quem é que é? 5 aqui e o 3 aqui. Quem é o número complexo? É esse número aqui. Tá certo? É como se fosse um vetorzinho aqui. Então, esse aqui é um número complexo, ele está num plano complexo. A gente tem feito contas até agora só sobre o eixo real. Fazendo só contas sobre o eixo real. Tá certo? Aí tem uma coisa chamada, se isso aqui é um número Z, por exemplo, certo?
existe o complexo conjugado. Quem é o complexo conjugado? Z conjugado. Ou então, muitas vezes, a gente vê como Z barra. Isso aqui é 5 menos 3i. Tá certo? O complexo conjugado de i, é menos i. Tá certo? Então, complexo conjugado de i vezes i, quanto é que dá isso? Vou fazer daqui para cá. Quanto é que é isso aqui? Menos i. Então, é menos raiz quadrada de menos 1. Então, esse aqui é o menos i. Certo? E esse aqui é i, raiz quadrada de menos 1. Então, é menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1. Raiz quadrada vezes raiz quadrada é o quadrado. Então, é menos 1 de menos 1. Então, isso aqui é mais 1. Certo? I vezes i conjugado, i vezes i conjugado, ou i conjugado vezes i é mais 1. I vezes i é menos 1. Então, z vezes z vezes z estrela, quanto é que é? Ok, deixa eu limpar aqui, senão vai ficar muito sujo. Vocês acham que eu vou terminar minha aula hoje no tempo? Não, né? Então, z, 5 mais 3i. Z conjugado, 5 menos 3i. Z vezes z conjugado, quanto é que dá? Alguém aí diz, chuta aí, quanto é que deu isso aí? Z vezes z conjugado, quanto dá? Não? 34. Vamos ver. 5 mais 3i, 5 menos 3i. Certo? Porque o z conjugado é... Então, este vezes este, 25. Este vezes este, este vezes este, este vezes este, 25 mais 9, 34. Certo? São regrinhas, certo? Matemática, que nós vamos usar na física agora. Tá certo? Então, é números complexos e multiplicação de raiz. Pronto, chega. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui a representação matemática de estados de um sistema. Tá certo? Por exemplo, aquela situação que eu fiz ontem, ao final da aula, que eu tenho uma partícula dentro de uma caixa unidimensional. Aí eu tinha ali o nível mais baixo de energia, o primeiro estado, o segundo estado. Vocês estão vendo as minhas palavras, estado. Então, estado fundamental, estado de energia. Tá certo? Primeiro estado excitado, de energia, e assim por diante. Tá certo? Como é que a gente vai representar isso matematicamente? Essa é a questão. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui essa discussão pensando que eu só tenho dois estados, que só existem dois estados. O exemplo que eu fiz tem infinitos estados. Tá certo? Mas tem situações que eu posso me restringir a só dois estados. Por exemplo, você pega um átomo. O átomo tem um nível aqui, outro nível aqui e outros níveis aqui, ó. Existem átomos assim, ó.
Tem um nível aqui, outro aqui, e o resto está muito, muito distante aqui. Então, eu posso manipular esses átomos considerando só esses dois níveis aqui. Certo? Com fótons, com lasers, esse tipo de coisa, de tal maneira que ele passa daqui para cá ou daqui para cá. Nunca vai atingir esses níveis aqui. Então, faz sentido eu me restringir só a esses dois níveis. Tá certo? Então, esse é um sistema de dois níveis. Desde que eu manipule só esses dois níveis. Por que alguém ia querer fazer isso? Esta é a base da computação quântica. Tá certo? Que você usa, essencialmente, dois níveis para fazer conta, usando as leis da física quântica. Tá certo? Então, eu vou tentar fazer um exemplo de criptografia quântica aqui para vocês, usando só dois níveis. Tá certo? Então, esses aqui são níveis de energia, só dois estados. Quando eu digo dois níveis, em geral são de energia, mas pode ser dois estados. Por exemplo, o fóton. O fóton, a gente sempre falou aqui sobre estado de quê? Sempre de momentum, de energia, frequência, esse tipo de coisa. Mas o fóton tem polarização também. Por exemplo, quando a luz vem, dependendo dos óculos que você tem, certo? Alivia por causa da polarização. Vocês têm... O que significa isso? Que você tem um fóton, certo? Ele se propaga para cá, mas ele tem campos elétricos, certo? Ele é feito de campos elétricos. Então, ele pode estar... Tem polarização vertical e polarização horizontal. Então, isso é o quê? Isso é o campo elétrico, certo? Do fóton. E ele é perpendicular à propagação. Ele se move nessa direção. Então, eu tenho uma polarização X e uma polarização Y. Certo? E eu posso... Então, se eu mandar um fóton com uma polarização assim, ó, e eu tenho um vidro, certo? Cujas moléculas lá são tais que só deixa passar a polarização vertical, as moléculas são tais distribuídas ali, essa luz vai passar. Agora, se eu giro esse polarizador, que se chama, tá certo? O fóton não vai passar. Ele não deixa passar, tá certo? Então, isso são os óculos. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Tem óculos que no dia é muito claro, que alivia um pouco se você usar óculos com polarização. Tá certo? Porque só deixa passar um estado de polarização. Então, se vier um fóton polarizado acima e os seus óculos é ao contrário, não passa nada, então você não vai enxergar nada. Né? Mas, em geral, vem luz não polarizada e só vai passar de acordo com a polarização. Certo? Se vem uma coisa polarizada assim e vocês estão usando um vidro em que as moléculas são assim, por exemplo, distribuídas de tal maneira que só a componente vertical passa, então parte dessa luz aqui não vai entrar menos luz e machuca menos os olhos. Tá certo? Então, o fóton tem dois estados básicos, o estado X e o estado Y. Só que esse X é polarização, se isso aqui é a direção Z, isso aqui é a direção X, essa é a direção Y, por exemplo. Então, esse é o estado de polarização. São estados quânticos. Tá certo? Um sistema nosso de todos os dias aqui com dois estados, qual é que é? Uma moeda. Você pega uma moeda, tem uma cara e tem uma coroa. Tá certo? São dois estados, esses são estados clássicos. Tá certo? A cara e a coroa. Então, só tem dois estados. Com relação à face, certo? Então, tem uma propriedade física chamada face, e essa face tem dois estados, cara ou coroa. É claro que a moeda tem outros graus de liberdade também, ela pode se mover, então ela pode ter massa e esse tipo de coisa, mas não estou interessado nisso. Eu estou interessado só na característica face, que tem dois estados, cara e coroa. O fóton tem momentum, energia, mas tem também outros graus de liberdade, que é a polarização. Estou interessado, quando eu falo em dois estados, eu estou interessado nesse. Se fosse estado de energia, é infinito, são infinitos valores de energia que o fóton pode ter. Tá certo?
Tá bem? Dá para entender, então, o que eu estou querendo dizer? Só 2 estados. Certo? Pode ser 2 níveis de energia. Pode ser 2 estados de polarização do fóton. Certo? Classicamente, cara e coroa. Como é que a gente representa isso matematicamente? Tá certo? Então, eu vou me focar em sistemas com um número finito de estados. Em particular, 2. Não tem coisa mais simples, né, com 2. Um só, não dá para fazer muita coisa. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro começar com o sistema clássico. Tá certo? Então, o sistema clássico, isso é essencialmente para introduzir a notação. Ninguém faz essa descrição aqui que eu vou fazer aqui agora. Tá certo? Isso aí é uma discussão só para introduzir essa notação aqui, introdução matricial, no dia a dia nosso, só por causa disso. Tá certo? O quântico vai vir daqui a pouco. Então, por enquanto, é só para preparar a matemática em termos de coisas intuitivas que a gente consegue entender mais fácil. Tá certo? Então, sistema clássico. Vamos pegar exemplos. Tá certo? Um dele, né? Então, o que é um estado? Primeiro, deixa eu definir o que é o estado. O que é o estado de um sistema clássico? Tá certo? Então, em termos intuitivos, trata-se de uma configuração que pode ser descrita sem ambiguidades. Muito bem, é uma conversalhada aqui. Vamos dar exemplos que é melhor. Exemplos de estados. Uma configuração de uma certa propriedade. Moeda. Qual é a propriedade? Face da moeda. Quais são os estados? Cara, coroa. Certo? Então, isso aí é uma propriedade física com 2 estados, que pode assumir 2 valores, cara ou coroa. Uma outra, um dado. Tá? Dadinho esses com 6 faces. Né? 2, outro exemplo, um dado. Então, eu tenho as faces dos dados. Certo? Essa é a propriedade física. Tá certo? Quais são os estados? Número 1, número 2, número 3, 6. Tem 6 estados. Tá certo? Dá para entender? São 6 estados. São estados discretos. Tá certo? Assim como cara e coroa são estados discretos. Um outro exemplo. Botão de um ventilador que controla a velocidade. Então, botão controla velocidade de um ventilador. Quais são os possíveis estados? Alta, velocidade alta. Então, é a velocidade e a propriedade. Certo? Quais são os estados que ela pode ter? Alta, média, baixa. Então, pode ter velocidade alta, velocidade média, velocidade baixa e velocidade zero. Ou seja, está apagado. Certo? São os 4 estados de velocidade que o ventilador pode ter. Tá certo? Dá para entender o que eu quero dizer com estados?
Tá certo? Eu tenho uma propriedade física e ela se manifesta de um certo número de jeitos. Aqui eu estou fazendo exemplos discretos, que nem a energia. A energia é estado discreto para um sistema preso. Primeiro estado, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. São os estados de energia. Então, como é que nós vamos matematizar isso aí agora? Tá certo? Muito bem. Bom, isso aqui é facilmente reconhecido, como se diz, certo? Então, essas propriedades aqui são facilmente reconhecidas. Então, vamos começar a dar nomes, certo? Então, vamos chamar as propriedades, né, como sendo X da moeda, por exemplo. E os estados, nós vamos dar uma letra chamada sigma. Esse é o nome, vocês podem chamar A, B, C, como vocês quiserem. Tá certo? Então, quando eu pegar, no caso da face da moeda, ó, se vocês já estão aborrecidos, já vai ficar mais interessante daqui a pouco, tá certo? Por exemplo, face da moeda seria o meu X, por exemplo. Então, o X, no caso da moeda, é a face da moeda. E quem é o sigma? É o conjunto cara e coroa. Certo? Então, ele é o conjunto dos estados. Tá bem? Muito bem. Vamos continuar. E assim, né, aqui, quem são os estados? Esse aqui é sigma. Certo? Alta, baixa, média e assim por diante. Muito bem, agora que entra, tá certo? Ainda estamos na física clássica, tá certo? Só estou preparando para a gente depois ir para a física quântica e para vocês sentirem a diferença, né, nas regras da física clássica e as regras da física quântica, tá certo? Então vamos fazer o seguinte. É óbvio que eu tenho aqui uma moeda, eu sei facilmente olhar, né, joga a moeda, está ali cara ou está coroa. Tá certo? Agora, suponha, faça a hipótese, que eu não tenho esse conhecimento. Por exemplo, eu pego a moeda e jogo para cima. Num dado instante assim, tá certo? Né, enquanto eu não olhar, eu não sei qual é o estado que ela está. Tá certo? Eu não sei se é cara ou coroa, por exemplo. Certo? Se ela está subindo lá. Para eu saber se é cara ou coroa, tem que parar ela ali, por exemplo, e olhar o que é cara e coroa. Mas qual é a chance de dar cara aqui ou dar coroa? Se ela está assim, exatamente nessa posição, por exemplo, né? Ou então essa aqui, ó, jogo para cima e caiu ali no chão. Se eu não olhei ali, eu não sei quanto é que é. Mas qual é a chance de dar cara? 50%. Qual é a chance de dar que aquilo ali seja coroa? 50%. Então, isso é um estado probabilístico. De ficar de pé? Aí seria muito instável, assim. Claro, se for uma grama de futebol, ela enterra e fica de pé, e o juiz tem que jogar de novo, que isso acontece. Certo? Joga para cima e a moeda fica de pé, não dá para saber que lado vai jogar. Não, mas vamos supor aqui que aqui não tem grama, não tem nada, joga, ela vai cair. Vai cair de um certo jeito. Tá certo? Agora, né, desse exemplo que eu dei, eu jogo para cima, tá certo? Então ela fica girando assim, ó. Né? Então, nem sempre ela está assim, certo? Ela pode estar assim, pode estar assim, pode estar assim, tá certo? Então, imagina que ela está assim, ó, nesse instante aqui, e eu vou medir. A chance de dar cara ou coroa, na hora que eu segurar ela assim, certo? É 50%? Não, depende, tá certo? Porque pode dar mais, se ela está quase assim com cara, tá certo? Se tem aqui a cara, vai dar mais chance de cara do que a coroa. Tá certo? Então, isso é um estado probabilístico. Eu não tenho informação enquanto eu não olhar. Clássico. Por causa da minha incerteza de que eu não olhei para o sistema ainda. Esse tipo de coisa.
Com a quântica, nós vamos ter exatamente essa situação. A gente não vai ter... Só que aqui é só uma questão, né, que é porque eu não olhei, tá certo? No caso da quântica, isso é intrínseco. Esse desconhecimento é intrínseco. Eu só vou saber quando eu for medir, tá certo? Ok, deixa eu chegar lá. Vamos lá um pouco mais. Então, vamos representar matematicamente esse estado assim. Então, por exemplo, nesse caso, joga cá, olho, então a probabilidade da quantidade x, no caso, a moeda, ela é para x, né, a probabilidade de x igual a coroa, ou cara, né, é 1/2, e a probabilidade para o x da a coroa, então aqui a cara, coroa, é 50%. Nessa situação que eu joguei aqui. Tá certo? Então, um jeito de representar isso é através de um vetor de probabilidades. Tá certo? Então, eu vou usar um vetor de probabilidades, que nem o preço da laranja e da cor. Então, aqui eu vou representar isso aqui com um vetor. 1/2, 1/2. Tá certo? Tá bem? Então, essa aqui é a probabilidade de dar cara. Então, estou convencionando botar as caras aqui e as coroas aqui. Eu podia fazer o contrário, botar a coroa em cima e botar a cara embaixo. Mas é uma convenção, nós estamos usando um certo ordenamento aqui, que é este aqui. Tá certo? Então, esse aqui, ó, é a probabilidade de dar a propriedade, né, coroa. E aqui a cara e a outra coroa. Tá certo? Então, quando eu for olhar para, né, a minha medida, a medida é olhar. Enquanto eu não olhar, eu não medi essa propriedade. Tá certo? Então, o estado dela, antes de eu medir, medir significa isso, olhar, nesse contexto aqui. Tá certo? Que eu vou representar isso, então, o seguinte, ó. Então, esse 1/2 aqui, né, então tem a propriedade cara e a propriedade coroa com probabilidades 1/2. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma notação agora. Não se apavorem, porque é muito fácil. Tá certo? Eu vou denotar a propriedade cara por esse símbolo aqui, ó. Botar cara aqui dentro. E a propriedade coroa, e eu vou escrever aqui. Certo? E eu vou dizer aqui que isso aqui é o vetor 1, 0. E isso aqui é 0, 1. Tá certo? Então, aquilo ali, ó, 1/2, vê se vocês concordam comigo. Eu posso escrever 1/2, 1/2. Vê se vocês concordam comigo que eu posso escrever isso aqui como sendo 1/2, 1 vezes 0, mais 1/2, 1 vezes 0 vezes 1. Vocês concordam? Eu estou pegando um número vezes um vetor. Então, esse número vezes o vetor é pegar esse número e multiplicar pelos elementos desse vetor aqui. Agora, quem é isso aqui? Olha a convenção aqui. É 1/2 de cara mais 1/2 de coroa. Então, isso aqui é a probabilidade de dar cara mais a probabilidade da coroa tá certo? Então, esse é o meu estado. Enquanto eu não medir, eu tenho 50% de chance de encontrar cara e 50% de encontrar coroa. Tá certo? Por enquanto são só símbolos,
certo? Mas nós vamos ter que aprender a manipular. Sim. Essa situação que eu estou fazendo é essa que caiu aqui, certo? Porque senão seria uma coisa dependente do tempo, e aí o que acontece? Isto aqui é dependente do tempo, certo? Dependente do tempo daí. Tá bem? Ok. Agora é só, né? Então, isso aqui é chamados, né? Isso aqui são os chamados estados de base. Que nem aqui, ó. Isso aqui são os vetores de base para representar este vetor aqui nesta base. Se eu tivesse outra base, esses números aqui seriam diferentes. Certo? É que nem decompor forças, para quem já fez bloquinho escorregando sobre uma cunha. Depende como é que você decompõe as forças. Você pode decompor as forças usando os eixos em direção ao plano inclinado, ou usar um eixo diferente. De um jeito você sofre mais que o outro, para fazer a conta. Tá certo? Então, a escolha da base é extremamente importante. Tá bem? Então, isso aqui é pegar um vetor, decompor forças em bases diferentes. Então, isso que eu estou falando aqui. Eu tenho vetores e eu tenho a base. Cara, coroa, certo? Isso aqui é a cara, isso aqui é a coroa. Tá certo? Então, isso seria uma representação clássica de probabilidades. Certo? De estados probabilísticos. Tá certo? É convencional também, certo? Que eu estou fazendo, isso aqui é genérico, certo? Eu que estou exemplificando com cara e coroa, mas podia ser outra coisa, outros dois níveis. Então, em geral, né, ou seja, para ser mais geral possível, para não sempre ficar na cara e na coroa, certo? Você chama este estado aqui, ó, como estado 0. Ó. E este aqui você chama de estado 1. Como bits. Isso é o bit 0 e o bit 1. Então, você para um dos estados, você diz que o bit é 0. Para o outro, você diz que o bit é 1. Vocês estão vendo que está por trás aqui é o quê? Teoria da informação. Certo? Vocês fazem... Como é que um computador trabalha? Só com bits. 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Um número, uma letra, uma figura, tudo isso é codificado entre zeros e 1. E o que são esses zeros e 1? É a voltagem dentro lá do dispositivo, né, no transistor, que está num estado ou está no outro estado. Certo? E você passa de 0 a 1, de 1 a 0, manipulando essas voltagens. Certo? E com isso você faz contas, certo? Usando zeros e uns. Só que isso aqui é um estado de voltagem alta, isso aqui é um estado de voltagem baixa, ou vice-versa. Tá certo? Então, o computador é isso. Trabalha só com zeros e uns. Tá certo? E combinações. Então, um número, uma imagem e tudo está codificado em termos de zeros e uns. Zeros e uns. Ou seja, os estados clássicos, né, são 0 e 1. Tá bem? Vocês já ouviram falar disso? Que o computador só sabe 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Você pega o número 5, como é que você escreve na notação binária? Tá certo? É sempre combinação de zeros e uns. Número 2 elevado na 0, ou número 0, ou número 2 elevado na 1, e você combina e produz qualquer número com isso. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Ok. Agora, né, isso é só conversa fiada, porque não me leva a nada se eu não agora começar a manipular esses estados. Tá certo? Como eu acabei de falar, o computador é
fazer o elétron, né, passar de um estado para o outro, e assim por diante. Tá certo? Então, o que é feito? Você tem que fazer uma operação sobre esses vetores. Tá certo? Você tem que fazer uma operação. E o que é uma operação? Como é que você representa matematicamente? Pegar um vetor, transformar ele num outro vetor. O que você tem que usar? Uma matriz. Então, uma operação, o jeito de manipular um sistema com certos estados é usar uma matriz. Então, essa operação que eu vou fazer, ela vai ser representada, mudar a voltagem, certo? Mudar a voltagem lá, certo? É implementada através de uma matriz. Tá certo? Então, se eu quero sair de um estado, certo? Um certo estado, para outro estado, eu tenho que fazer uma operação, manipular. E essa a representação matemática dessa manipulação é através de uma matriz. Tá certo? Tudo isso aqui é clássico, eu não estou falando em física quântica ainda. Tá certo? Então, deixa eu dar um exemplo de uma manipulação que eu posso fazer. Né? Vou pegar um exemplo aqui. Eu quero pegar os estados 0 e 1. Agora vocês têm que pensar que isso aqui é o quê? É a cara e isso aqui é a coroa. Certo? Então essa é a propriedade 0 e a propriedade 1. 0 cara, 1 é coroa. O estado é representado por 0 e 1 de cada um deles. Tá certo? Então eu quero transformar esse estado 0, né, esses números aqui, em 0 e 1. De novo, eu quero fazer uma transformação aqui. Certo? Eu quero ter uma certa transformação f, certo? Uma certa função que eu vou aplicar sobre ela, tá certo? De tal maneira que leva esses números 0 a 1 a 0 a 1. Tudo muito abstrato. Deixa eu fazer o exemplo. Eu vou imaginar uma função assim, ó. Eu vou chamar o 0, 1 de A, certo? Então, eu tenho o A aqui, que pode ser 0 ou 1, certo? E a função, que eu vou chamar uma F1 de A, ela faz o seguinte, essa F1 em particular, ela mapeia o 0 no 0 e o 1 no 1. O que ela fez? No 0. Fez uma transformação, certo? Ela pegou o 0, associou o 0 ao 0, e pegou o 1, associou ao 0, certo? Então, começou do 0 e 1, e mapeou em quem? O 0 no 0 e o 1 no 0. Então, essa aqui é a função F1. Tá certo? Se eu fosse fazer isso graficamente, eu teria aqui o F1 do A, aqui é o A, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0. Aqui é 1. Então, quando é 0, vai para o 0. Quando é 1, vai para o 0 também. Então, essa é a função. Certo? Uma função constante essa aqui. Você pode imaginar que se eu tivesse muitos aqui, seria uma linha reta, uma constante. Tá certo? Agora tem uma outra função que é essa aqui. Só tem 4 que fazem esse mapeamento aqui, ó. A outra função que eu posso ter é essa aqui. A, F2 de A. Então, esse aqui é 0, isso aqui é 1. Então, o F2 em particular, porque isso é meio que universal, por isso que eu não quero fazer no escuro. Certo? O F2, então o 0 é mapeado no 0 e o 1 é mapeado no 1.
Então, como é que é isso aqui? Eu tenho 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui e 1 aqui. O 0 vai para o 0. O 1 vai para o 1. Então, essa é a função f2. Tá certo? É uma função diferente dessa. Aquela lá não é uma constante. Certo? Tem um nome, que para vocês tanto faz. É chamada balanceada, uma função balanceada. Certo? F3. Essa função aqui. A, 0, 1, F3 de A. Então, isso aqui é, a F3 é 1, 0. Quem é essa aqui? Não é constante também, tá vendo? Essa aqui pega o 0, 1, 0, 1. O 0 manda para o 1. E o 1 vai para o 0. É constante? Não. É balanceada também. E qual é a última? Dá para chutar agora, né? Obviamente. Essa aqui, o 0 vai para o 0, o 1 vai para o 0. Qual é a próxima que eu posso fazer? O 0 vai para o 1 e o 1 vai para o 1. Certo? Então, que é a outra. Então, eu tenho duas balanceadas e duas... Então, esses são exemplos de funções. Deixa eu escrever ela aqui. A, F4 de A, 0, 1, 1, 1. Certo? Então, é 0, 1, 0, 1. Então, eu tenho aqui 0. Certo? Função constante. Tá certo? Então, isso são as operações que eu posso fazer que implementam isso aqui. Essa aqui. Essa é uma bem particular, não quer dizer que essas são as todas. Essas são as bem peculiares que eu posso fazer. Ah? 4 diferentes. Por isso chamada F1, F2, F3 e F4. Qual? Esta aqui? Não, essa aqui está dizendo que está levando do conjunto 0 e 1 para um outro conjunto, que só tem número 0 e 1, não tem outro. Não tem 5, não tem 6, não tem 7. Essa é a notação. Tá certo? É real para o real. Tá certo? Muito bem. E aí? Bom, isso aqui eu posso representar em termos de matrizes. Tá certo? Essas transformações que eu fiz aí podem ser representadas em termos de matrizes. Tá certo? Eu posso representar, então, isso aqui assim, ó. M, uma certa matriz, certo? Que vai atuar. Então, esse aqui são os As, certo? 0 e 1 são os As, está vendo aqui, ó? Certo? Eu vou pegar, então, o vetor A, transformar ele num outro vetor, F de A. Certo? Porque isso foi que foi feito. Eu peguei o vetor, certo? Apliquei uma coisa sobre ele e me deu outro vetor, certo? É esse vetor aqui. Quem é esse vetor final aqui? Esse vetor final é 1, 1. Quem é esse vetor aqui? Opa, esse aqui. Esse é 1, 0, né? Esse aqui é 1, 0 e esse aqui é 0, 0, o final. Então, esses são os mapeamentos que eu estou fazendo. Quem são as correspondentes matrizes? Quem é a matriz M que faz isto aqui? Vamos chamar ela de M1. M1. Certo? É essa matriz aqui. E vamos checar.
M1, 1, 1, 0, 0. Certo? Então, essa aqui é a matriz que implementa a operação F1 de A. Tá certo? Vamos testar. Quando M1 atua no 1, 0, certo? Que é no estado 0. Ó. Certo? É esse estado 0 aqui. Quando pega esse aqui, quando aplica, esse é o estado 0. Correspondente, o estado aqui vai ser representado por 0. Tá certo? Essa matriz, quando atuar sobre ele, tem que dar 0. Tem que dar o estado correspondente ao 0, que é esse estado aqui. Então, vamos ver. 1, 1, 0, 0, 1, 0. Agora, a regra de multiplicação de matriz. Como é que é isso? Este vezes este. Quanto é que dá? Este vezes este dá 1. Este 0 vezes 0 é 0. Ou seja, M1 vezes este deu 1. Certo? A matriz de identidade também faz isso. Tá certo? Mas essa aqui em particular faz também. M2. Deixa eu dar ela para vocês. Oi? Hã? Não, ele leva... deixa eu copiar errado. Ele leva ao estado 0, certo? Qual é o estado que ele levou? Levou ao estado 0, levou a esse estado aqui. Não levou uma combinação dos dois. Só levou o estado 0. O estado 0 quem é? É o estado 1, 0. Ele pegou o 0 e levou. Agora vamos aplicar no 1, para ver se ele faz isso também. Certo? Eu não completei aqui. Vamos fazer M1 sobre o estado 1. Quanto é que dá isso? 1, 1, 0, 0, 0, 1. Quanto é que dá isso? Este vezes este dá 1. Este vezes este dá 0. Ou seja, ele pegou M1 no estado 0, levou ao estado 0. O M1 atuando no estado 1, levou ao estado 0. É. Esse estado base, certo? Esses são os estados bases, que são os que estou trabalhando aqui. Então, estou pegando quais são as transformações que eu posso pegar esta base e transformar nesta base aqui. Não é a mais geral possível, certo? Tem outras. Por exemplo, eu posso pegar um estado arbitrário, que é uma combinação dos dois, e levar para um outro estado. Isso é chamado de outra transformação, que não são essas. Então, esse aqui é um dos exemplos mais simples, por exemplo. E assim o M3, o M2. Eu só vou dar o resultado. Vamos fazer um exemplo só, porque eu estou mais do que atrasado com esse negócio aqui. O M2 é esse estado... esse não tem graça. Deixa eu pegar o M3. Esse aqui é muito importante. 0, 1, 1, 0. Estou fazendo esse exemplo aqui, ó. Ele pega o estado 0 e leva ao estado 1. Eles pegam o estado 1, levam ao estado 0. Esse é um dos transformações mais importantes na computação. É o que se chama NOT, que é a negação do estado. Se ele está aqui em cima, bota ele aqui para baixo. Se ele está aqui para baixo, bota ele lá para cima. Certo? Então, vamos lá. M3 vezes o estado 0. Então, é o estado 0, 1, 1, 0, vezes 1, 0. Quanto é que dá isso? Este vezes este dá 0, certo?
Este vezes este, 0. Este vezes este, 0. Agora, este vezes este, mais este vezes este. Não. Saiu do 0 e chegou no 1, como aquele ponto ali está mostrando. Ó. Saiu do 0, 0 e levou para o 1. Agora, se pegar o 1, M3, 1 é 0, 1, 1, 0, 0, 1. Isso dá quanto? Este aqui. Este vezes este, mais este vezes este. 1. Este vezes este, mais este, deu 0. Isso aqui é 0. Tá bem? Dá para entender? São operações. Tá certo? Eu pego um estado, base, e transformo eles. Tá certo? Então, tá bem? Muito bem. Agora, então esse é um tipo de transformação. Tá certo? Agora, né, eu preciso tirar informação disso aí, certo? Por enquanto eu estou fazendo transformações, eu levo um estado para outro, tá certo? E eu preciso calcular probabilidades e esse tipo de coisa, tá certo? Então, né? Antes de chegar nisso, tá certo? Deixa eu tentar convencer vocês do seguinte. Então, eu introduzi os vetores A desse jeito aqui, como sendo, quando isso aqui é 0, isso aqui é 1, 0. Esse aqui é 1, esse aqui é 0, 1. Então, isso aqui é pronunciado cat A. Cat A. Vocês já vão ver por quê. Certo? Essa é a notação de Dirac. Cat A. Agora, tem esses vetores. Então, esse aqui é a representação de vetores coluna, que são representados assim. Como é que eu vou representar esse estado aqui? Vetor linha. Eu vou representar desse jeito aqui. Certo? E o estado? 0, 1, eu vou representar como sendo 1. Tá certo? Que nem aqui que eu tinha aqui, ó. Deitado. Né? Como é que se chama, então, um estado assim? Isso aqui é um Bra A. Então, eu tenho o Cat A e tenho o Bra A. O Cat é para a direita e o Bra é para a esquerda. O que é um bracket? É um Bra na esquerda e um Cat na direita. E o que dá um Bra na esquerda e um Cat na direita? Isso aqui é um Bra, isso aqui é um Cat. Isso dá o quê? Um número. Certo? Então, esse é o que está por trás. Eu quero fazer um produto de dois vetores. Mas é um produto bem particular, é aquele produto que me leva a um número. Não é um produto que me leva a uma matriz. Certo? Então, é assim. Eu tenho um Bra aqui e tenho um Cat aqui. Então, esse aqui é um bracket. Certo? Então, esse aqui é o Bra e esse aqui é o Cat. Tá certo? E isso vai me dar um número. Então, quando eu juntar um Bra e um Cat, isso me dá um número. Um estado vai ser representado por um Cat. Esse Cat vai ser representado em termos do 0 e do 1. Se eu quiser tirar um número disso, o que eu tenho que fazer? Multiplicar a esquerda por um Bra. E com isso eu tenho as probabilidades. Certo? Então, essa é a matemática que
está por trás para a gente calcular probabilidades de um sistema. Tá certo? Agora, a matriz, como eu falei, essa matriz, né, quando eu faço um cat vezes um bra, certo? Então, isso aqui é um cat, isso aqui é um bra. Isso aqui, o que que dá? Dá uma matriz. Certo? Porque produto, né, este vezes este, dá isso aqui. E este vezes este, dá este aqui. Este vezes este, dá este aqui. Este, né, este vezes este, dá este aqui. Então, isso aqui é um cat, isso aqui é um bra. Cat bra dá uma matriz. Isso tem nomes. Produto escalar e o outro é o produto vetorial. Tá certo? Muito bem. Ok, agora que vocês já sabem tudo, certo? Por exemplo, quem é essa matriz aqui, ó? Imagina se a gente quisesse essa matriz aqui. Já estou chegando lá, certo? Por enquanto foi só introduzir. 0, 1. Quem é essa matriz aqui? Vamos calcular. Quem é o cat 0? O cat 0 é 1, 0. Quem é o bra 1? 0, 1. Isso aqui é igual. Desculpa. Este vezes este, este vezes este, este vezes este, este vezes este. 0. Essa é a matriz. Certo? Todas essas matrizes aqui podem ser representadas por um bra vezes um cat. Um cat vezes um bra. Deixo de exercício para vocês para construir tudo isso aí. Essa aqui é uma matriz tal que é isso aqui. O que ela vai fazer? Pergunta, o que essa matriz faz? Né? Essa é a tua pergunta? Testa. Pega aqui 0, 1, 0, 0 e aplica, por exemplo, no estado 0. O que ela faz? Ela vem aqui e vai dar um vetor. Este vezes este dá 0. Este vezes este, 0. Vetor nulo. Certo? Tá bem? Por quê? Você chegou. Vamos pegar essa matriz aqui. 0, 1. Essa é a matriz, esta aqui, que acabei de fazer. Vocês estão vendo? E eu vou encostar agora o 0 aqui. 0. É muito feio duas, tira aqui. O que está dizendo aqui? Que isso aqui é 0. É um vetor que está, digamos assim, e outro está assim. Quanto vale esse produto? 0. Certo? Isso que está dizendo. Então, se eu tiver A vezes B, né, vamos pegar outro. Pegar exatamente essa matriz aqui, multiplicar pelo outro estado. 0, 1, 0, 0. Pega agora aqui 0, 1. Quanto é que deu isso aqui? Isso aqui vezes isso aqui deu 1. Este vezes esse deu 0. Então, isso aqui deu o vetor 0. Então, eu peguei a matriz. Isso aqui quem é? 0, 1 e multipliquei por 1. Então, 1, 1 é 1 porque isso deu 0. 1, 0 deu 0. Então, A, B é igual a 0, C, A diferente de B. E 1, se A igual a B. Então, 1, 1 é 1, 0, 0 é 1, 0, 1 igual a 1, 0, a 0. Certo?
É um jeito prático de fazer conta agora. Tá certo? Eu tenho uma matriz, a matriz é nada mais do que Bra, um cat vezes um Bra. E eu vou encostar num cat. Isso vai me dar um cat. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos todas as regras agora, às 10h40, né? Okay. Toda vez que eu vejo ele, é bomba, alguma coisa. Então, tá bom. Tá certo? Muito bem. Agora, se eu fizer duas operações, esse aqui eu só fiz uma operação, certo? Eu peguei meu estado e fiz uma operação. Agora, eu podia fazer 2, 3, 4. Tanto é que um computador não vai fazer uma operação só, vai fazer trilhões de operações. Então, vou fazer 2, 3, 4. Como é que é isso? É produto de matriz, certo? É só fazer produtos de matriz. Por exemplo, eu tenho um certo estado A, certo? E aplico M1. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar um novo estado. Né? Matriz vezes vetor é um vetor. Agora, eu posso aplicar aqui, agora, M2. Tá certo? Isso aqui nada mais é que M2 vezes M1 vezes A. Certo? Então, vocês estão vendo aqui? Primeiro aplica M1, depois aplica M2. Mas eu podia pensar que isso aqui eu faço, primeiro eu pego M1, né? Então eu pego M1 vezes M2, né? M2 vezes M1, tá certo? E aí eu vou aplicar no A. Isso se chama propriedade distributiva do produto matricial. Tá certo? Composição. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, assim, ó, primeiro aplica M1, depois aplico M2, certo? Depois aplico M3, e assim por diante, num certo vetor A, tá certo? Isso é completamente equivalente, M3, M2 vezes M1, aí fazendo no A. Primeiro multiplica todas elas e aí dá isso aqui. Chama propriedade distributiva do produto. Tá certo? Ou propriedade de composição, certo? Composição de matriz. Tá certo? Muito bem. Então, isso seria física clássica. Tá certo? O exemplo da moeda que eu dei. Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó. Se eu tenho uma matriz A e uma matriz B, A vezes B não necessariamente é igual a B vezes A. Tá certo? Elas não comutam. Isso chama de não comutam. Você quer ver um exemplo? Peguem essa matriz aqui, ó. Pega a matriz A como sendo a 0, 1, 1, 0, e peguem a B como sendo 1, 1, 0, 0. Essas matrizes que a gente andou lidando aqui. Vamos fazer aqui A vezes B, quanto equivale? 0, 1, 1, 0, vezes 1, 1, 0, 0. Quanto é que dá isso? Este aqui vezes este dá 0. Este aqui vezes este dá 0. Este aqui vezes este dá 1, 1. Tá certo? Agora vamos fazer B vezes A. B vezes A. Quem é o B? 1, 1. 0, 0. E aqui, 0, 1, 1, 0. Este vezes este dá 1. Este vezes este dá 1. Este vezes este, 0, 0. São matrizes diferentes. Então, a ordem de a gente fazer operações depende. Pode dar o mesmo resultado ou pode não dar. Então, isso se chama a propriedade não comutativa, ela não comuta. Um exemplo simples são as rotações no espaço, por exemplo. Se você faz uma rotação assim,
em torno de um eixo, depois faz em torno de outro, não é a mesma coisa que primeiro fazer aqui e depois fazer nesse. Vai te levar em outro lugar. Tá certo? Então, as rotações espaciais, em geral, elas não são comutativas. Então, isso aqui, eu estou fazendo uma transformação, estou rodando o vetor, isso aí depende da ordem, daí depende das matrizes. Tem matrizes que comutam e matrizes que não. Matrizes que comutam e matrizes que não comutam. Tá certo? Muito bem, então, isso aqui é sobre comutação e... Agora, e um estado quântico? É essencialmente a mesma coisa, tá certo? Só que vocês estão vendo aqui, ó, que quando eu representei meu estado da moeda clássica, que eu não sabia o valor dela, como é que eu representei o estado da moeda? Tinha 50%. Então, o estado da moeda era 1/2 cara ou 1/2 coroa. Certo? Vamos dar um nome para esse estado, vamos chamar ele de psi aqui. Então, a face da moeda tem 50% de dar cara e 50% de dar coroa. Tá certo? Pergunto para vocês, se eu fosse perguntar para vocês, qual a probabilidade de achar cara? Como é que vocês calculariam isso? Se vocês não soubessem, olhando aqui, vocês sabem quanto é que é. Mas, como é que você faria? 0 vezes psi. Isso é quanto? 1/2, 0 vezes 0, mais 1/2, 0 vezes 1. Quanto vale isso aqui? 0. Quanto vale isso aqui? 1. 1/2. Qual é a probabilidade? Então, essa é a probabilidade de obter cara. Qual é a probabilidade de obter coroa? Pega o estado, multiplica a esquerda por isso, por um brá. Isso vai dar 1/2, 1, 0, mais 1/2, 1, 1. 1 é 1. Isso aqui é 0, deu 1/2. Pronto. Tá bom? Então, isso é clássico. Então, qual é o requerimento para um estado probabilístico? Que esses números que multiplicam os estados base são números reais. E a soma desses números tem que dar 100%. Tem que dar 1. Então, esses números aqui são as probabilidades. Na física quântica agora muda. Certo? Que esses números aqui podem ser positivos, podem ser negativos e podem ser complexos. E qual é a probabilidade? Fura, não pode ser isso aqui. Que eu não posso ter uma probabilidade complexa, uma probabilidade negativa, isso não funciona. Então, o que muda da física clássica para a física quântica? A interpretação. A interpretação de o que são esses coeficientes aqui na frente. Qual é a regra? Que a probabilidade é dada pelo módulo quadrado desses números. Tá certo? Então, isso é o que muda, né, com relação à física quântica. Já estou terminando, então, hoje, para a gente depois fazer uma aplicação concreta. Então, na física quântica, tudo é a mesma coisa, assim, a representação é em termos de, né, se for só 2 estados, certo? Se essa moeda fosse quântica, tá certo? Se essa moeda fosse quântica, eu ia de novo representar desse jeito assim, tá certo? Através dos vetores de base, tem 2 estados, cara e coroa. Só que a interpretação física é que esses números que aparecem aqui na frente não são probabilidades. São o que se chama de amplitude de probabilidade. É o módulo quadrado deles é que dá a probabilidade. Tá certo? Então, o que muda na física quântica é a interpretação desses coeficientes. Então,
Então, o estado quântico é representado por um vetor coluna. Certo? Então, se esse sistema é um sistema de 2 níveis, ou de 2 estados, tá certo? Isso é um vetor coluna de duas entradas, tá certo? Os índices do vetor, ou as entradas do vetor, os elementos, ou os elementos desse vetor, tá? Indicam os estados, certo? E eles podem ser números complexos, podem ser complexos, e a soma dos módulos quadrados dos elementos desse vetor tem que dar 100%, ou seja, 1. Aqui não. Aqui, quem é o meu vetor? Certo? Esse aqui é o vetor meio, meio. A soma dos elementos dá meio mais meio, que é 1. Porque a probabilidade tem que ser 100%. A probabilidade de achar cara mais a probabilidade de achar coroa tem que ser 100%. Aqui está dizendo o seguinte, eu tenho um estado. Se for de 2, eu tenho um número aqui e um número aqui. Esses números aqui podem ser complexos ou podem ser reais. Tá certo? Qual é a probabilidade? Módulo quadrado deste número aqui e deste número aqui. Certo? Então, isso aqui, né, vamos dar nomes para os bois aqui. Então, esse aqui, por exemplo, é um número 1, esse aqui é o número 2. Esse aqui é o número 1, estado 0, mais o número 2, estado 1. Qual é a probabilidade de obter o estado 0? É módulo do número 1 ao quadrado. Qual é a probabilidade de obter esse estado aqui? É o módulo do N2 ao quadrado. Tá certo? Isso é postulado. Tá certo? Isso é a regra que a gente tem que seguir na física quântica. Não. Quer dizer, é a interpretação probabilística. Então, se esses números na frente têm a ver com probabilidades, eles têm que ser reais. A probabilidade tem que ser real. Mas a descrição mais geral do sistema, certo? Que a física quântica permite, que esses números que vêm na frente aqui não precisam ser reais. Podem ser complexos. Mas eles não são probabilidades. É o módulo quadrado deles que são probabilidades. Por que isso? Essa é a interpretação probabilística da mecânica quântica. Interpretação de Born. Então, historicamente é isso. Você chegou com o Schrödinger, por exemplo, com uma equação de onda para calcular os níveis de energia do átomo de hidrogênio. Ele achou. Aí, que catz é esse psi agora? O que é essa função que tu resolveu? O que é essa função de onda? O que é isso? Ninguém sabia. Dava certinho os níveis de energia, mas não sabia o que era o psi. Aí que chegou o Max Born, que disse, não, é o módulo quadrado dessa tal de função de onda que te dá a probabilidade de encontrar o elétron, por exemplo, perto do próton. Tá certo? Então, isso agora é um dos postulados da mecânica quântica. Postulado número 1, os estados são representados por vetores colunas, ou seja, por qubits, psi. Esse é o postulado número 1 da física quântica. É um vetor coluna se for de 2. Se for 3 estados, 3 colunas. Se for 4 estados, 4 colunas. Se for 5 colunas, 5 e assim por diante. Nós estamos fazendo exemplo só de 2. Tá certo? Esse é o postulado número 1 da física quântica.
Postulado número 2. Módulo quadrado disso me dá a probabilidade. E assim, esses são os postulados. São as regras que você tem que usar para descrever um sistema quântico. Tá certo? Para um sistema de 2 níveis, para um sistema de 3, eu sempre falo níveis, mas você tem que entender que são estados. Certo? Estados de polarização, estados de outros. Tá certo? Quando são discretos, né, a descrição matricial é bastante adequada. Tá certo? Então, amanhã, eu vou fazer uma aplicação para vocês da criptografia quântica. O que é criptografia quântica? Vocês sabem que tudo aí, os segredinhos que vocês têm no celular aí e tudo mais, está protegido por senha. E por que é difícil de roubar a senha? Porque está criptografada. A senha é criptografada através de um número que é um quaquilhão de números. Para você descobrir ela, você teria que fatorizar, usar um algoritmo de fatorização em termos de 2 primos. Isso leva, hoje leva muitos anos para você quebrar um código desse. Tá certo? Então é muito difícil de roubar senhas. Tá certo? Agora, usando as leis da física quântica, é possível roubar essa senha aí. Tá certo? É possível, isso foi mostrado por Shor, né, nos anos 80, eu acho. Ele mostrou que usando as leis da mecânica quântica, essas regrinhas que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? É possível quebrar a senha de qualquer computador clássico, de qualquer coisa que você tem. Isso é um problema, certo? Para as contas bancárias, militares, e assim vai. Tá certo? Então, a solução é usar criptografia quântica. Você vai usar as leis da física quântica de tal maneira que eu vou compartilhar com alguém de vocês aí uma senha. Tá certo? E essa senha é inquebrável. Impossível quebrar. E eu vou mostrar esse exemplo para vocês amanhã. Usando as leis da física quântica. Essas que eu acabei de descrever para vocês, usando só um sisteminha de 2 níveis aqui, que no caso, vou usar a polarização do fóton. Tá certo? Aí, vai faltar uma outra parte, que eu espero chegar amanhã, né, que são sistemas de 2 partículas, por exemplo. Isso aqui tudo é para uma partícula só, tá certo? Ou ela está nesse estado, ou está nesse, e assim por diante. Agora, se eu tiver 2 partículas, certo? Então, essas 2 partículas vão compartilhar esses estados aqui. Aí tem uma coisa chamada emaranhamento. Gato de Schrödinger. Esse tipo de coisa. Então, esse eu não vou ter muito tempo para elaborar muito, mas eu vou tentar explicar pelo menos o que é o emaranhamento e por que ele é tão estranho. Tá certo? Por exemplo, eu pego um sistema, estou tirando o tempo do café, né? Mas eu pego um sistema, tá certo? Eu meço sobre, né? Por exemplo, isso aqui, ó. Eu tenho aqui um sistema que decai. Um negócio vem para cá, para o laboratório de uma pessoa, eu vou chamar essa pessoa de Alice. E a outra aqui vai parar. Então é uma bombinha aqui que explode em 2 outras partículas. Tá certo? Vai chegar lá no laboratório, num outro laboratório, lá longe, que é do Bob. Só dependendo das características desse estado aqui, eu tinha um estado de 2 partículas. Bum! Explodiu, uma foi para cá, vai para cá. Então decaiu simplesmente, certo? E aí, a Alice vai fazer uma medida nesse partícula aqui, e ela já vai saber qual é o resultado do Bob, sem o Bob medir. Tá certo? Então, isso é uma propriedade do emaranhamento quântico, que eu vou tentar explicar amanhã. Mas são estados bem particulares, certo? Não é qualquer estado quântico que está emaranhado, são alguns, tá certo? Para os sistemas de 2 níveis, tem 4 estados clássicos, são estados de Bell, por exemplo, que se eu tiver tempo eu vou mostrar para vocês amanhã.
Então, essa aula de hoje foi um pouquinho pesada, tá certo? Porque eu quis mostrar muitos detalhes, tá certo? Mas eu acho que deu para pegar a ideia, né? São vetores, com duas entradas, cada entrada é um estado, tá certo? Na física clássica, cada entrada é a probabilidade. Na física quântica, cada entrada, o módulo quadrado daquela entrada, que é a probabilidade. E a soma tem que ser 1. No caso da física clássica, a soma das probabilidades. Aqui também, soma das probabilidades. Mas não é a soma dos números, não é esse número mais esse, não dá 1. Isso é um número complexo qualquer. Tá certo? Essa é a mudança da física clássica para a física quântica. O que mudou? A matemática? Não, a matemática é a mesma. O que mudou foi a interpretação. Tá certo? Foi pesado, né?